no Novo Testamento, Gálatas, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4. Eu vou continuar a mensagem dessa manhã. Gálatas, capítulo 4. Vamos ler a partir do verso de número 4. Gálatas capítulo 4, verso de número 4. Você pode abrir a Bíblia, ligar a Bíblia, né? Sua Bíblia pode ser digital, pode ser um telefone, um tablet. Gálatas 4, verso de número 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo. Marque essa expressão, plenitude do tempo. Eu expliquei hoje pela manhã que plenitude do tempo significa a hora certa. A hora certa. Vou contar até 3, você diga a hora certa. Vou contar até 3. 1, 2, 3. A hora certa. Então eu vou fazer uma nova leitura do texto, ó. Vindo, porém, a hora certa. Então, plenitude do tempo significa a hora certa de Deus. Podia dar o glória, hein? Isso, ajuda aí, ó. A plenitude do tempo é a hora certa de Deus. Vindo, porém, a hora certa, Deus enviou o seu filho. Nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Agora eu amo esse verso 7, gente. E ele merece um glória, um aleluia, alguma expressão de louvor a Deus. Veja, de sorte que já não és escravo, porém é um filho, uma filha. E sendo um filho, uma filha, também é um herdeiro, uma herdeira por Deus. Vamos aplaudir a Jesus? Que texto lindo! E eu falei pela manhã que quando nós olhamos para o nascimento de Jesus, nós vemos apenas o produto final. O que é o produto final? O Cristo vivo que nasceu. E nós vemos nas imagens aquele bebezinho no colo da Maria, não é? Então, quanto ao nascimento de Cristo, nós vemos aquilo, o produto final, o bebê no colo da Maria, aquela criancinha nos braços da sua mãe. Mas, quando nós olhamos para esse texto e nós ampliamos a nossa visão, nós conseguimos enxergar e ver que para que aquele bebezinho viesse ao mundo, para que o Filho de Deus pudesse nascer, como diz aqui o texto, de uma mulher, muitas outras coisas tiveram que acontecer ao redor. Coisas que talvez vão passando assim, desapercebido. E que muitos podem achar como normal ou natural. Mas não. Foi necessário um mover e uma ação do Espírito Santo para que tudo aquilo pudesse ser encaixado como grandes peças de um puzzle, de um quebra-cabeça. E à medida que as peças foram se encaixando, os factos foram se desenrolando, e então tudo chegou na hora certa para que o Filho de Deus pudesse nascer. Por exemplo, eu li aqui alguns textos do Velho Testamento pela manhã, citando profecias a respeito do nascimento de Jesus. Eu li o texto de Isaías, não precisa abrir, Isaías no capítulo 7 e o verso 14, e esse texto diz que o Senhor daria um sinal, e o sinal seria que a virgem iria conceber, e a virgem iria dar à luz, e aquele que nascesse da virgem seria chamado de Emanuel, Deus conosco. Então, veja que não era apenas o produto final de uma criança que nascesse, mas aquela criança deveria nascer e nascer de uma virgem.
Então veja que vários fatores deveriam estar associados ao nascimento daquela criança. Eu li também com vocês o texto de Miqueias, capítulo 5, verso 2, hoje cedo. E esse texto ele diz o seguinte, que além da criança nascer de uma virgem, a criança deveria nascer numa cidade específica. Depois você pode ler o texto de Miqueias em casa, capítulo 5, o verso número 2, que o texto vai dizer o seguinte, que tu, ó Belém Efrata, sendo a menor das cidades, uma cidade pequena e que não carregava muita fama e muita importância. Aí o texto diz assim, de ti virá, de ti sairá o Salvador, o Rei, aquele que vai se assentar no trono. Então veja, aqui nós já vemos outra variável, outra peça relacionada com o nascimento de Jesus. Ele deveria nascer de uma virgem e deveria nascer numa cidade específica. Ele deveria nascer em Belém. Diga aí, nascer em Belém. Então você começa a visualizar que muitas coisas deveriam acontecer simultaneamente ao redor do nascimento daquela criança. Por exemplo, outro acontecimento muito importante relacionado com o nascimento de Jesus estava associado ao noivo e futuro marido de Maria, que era o José. E eu falei também pela manhã que o José ficou assim numa posição muito desconfortável. Quando a Maria falou com ele que o anjo tinha aparecido para ela e havia dito que ela ia ficar grávida do Espírito Santo. E José naquela hora ficou assim um pouco assustado, e o grávida, anjo, Espírito Santo. Bom, como resultado ele vai para casa, preste atenção, ele não fala com ninguém. Apenas no coração dele, José começa a pensar assim, eu não vou assumir essa bronca não, eu não vou assumir essa responsabilidade, eu é que não vou assumir esse BO. Então o texto diz que no coração ele começa a planejar e a pensar, eu acho que é melhor eu abandonar Maria, eu acho que é melhor eu sair desse plano, eu acho que é melhor eu abandonar esse projeto. Então veja, ela deveria ser virgem, ela deveria dar a luz em Belém, e agora tem esse problema relacionado com José. Já imaginou se o José abandona Maria e diz assim que ele não tem nada a ver com aquela criança, tem nada a ver com esse negócio dessa gravidez, tem nada a ver com aquele acontecimento? Maria talvez poderia até ter sido apedrejada na época, como uma mulher que ficou grávida fora do casamento. Mas o que é interessante é que, enquanto José fazia o plano de pular fora, de rejeitar e de dizer não para aquele projeto, o texto diz que o pai envia um anjo para falar com José num sonho. E o anjo vai lá e fala assim, José, pode assumir a criança, pode receber a Maria, sem medo, sem preocupação, porque o que está sendo gerado nela é do Espírito Santo. Então você começa a ver, eu começo a ver, que no tempo certo, na hora certa, todas as coisas começam a se juntar, todas as coisas começam a acontecer, a fim de que as profecias pudessem se cumprir na vida do Filho de Deus. Eu falei pela manhã que quando nós olhamos numa visão macro, numa visão maior, alargada, nós conseguimos enxergar e perceber como que o Pai trabalhou e costurou no meio da história. É maravilhoso ver Deus trabalhando através dos factos e dos acontecimentos. Eu tenho uma palavra poderosa de Deus para você nessa noite. O Deus que dirigiu os factos e acontecimentos na história de Jesus é o mesmo Deus que dirige os factos e os acontecimentos da nossa história. O Deus que conduziu os acontecimentos, tocando em coração de reis, falando com homens num sonho, tocando em coração de pessoas, é o mesmo Deus, aleluia, que está lutando, trabalhando e se movendo em nosso favor. Eu tenho uma boa palavra que vai merecer um bom glória a Deus nessa noite. Do mesmo jeito que o Pai estava costurando os acontecimentos para que as promessas se cumprissem na vida do Filho, Ele também está trabalhando para cumprir palavra, promessas que estão pendentes na sua vida e na sua história. Aleluia.
Toque em alguém e fala assim: descansa, o pai está trabalhando. Quando chega a hora certa, quando chega o momento certo, você vê Deus trabalhando nos bastidores. Então eu falei sobre tudo isso pela manhã. Por exemplo, pela manhã eu falei quando Herodes ficou sabendo a respeito dessa criancinha, desse rei que havia nascido. Então Herodes fez um plano de morte. Herodes fez um projeto de morte. Vamos matar essas criancinhas, vamos dar um jeito de acabar com essa criança que já nasceu rei, vamos dar um jeito de acabar com esse que pode usurpar o meu trono no futuro. É engraçado que enquanto Herodes fazia um plano contra o projeto de Deus dentro de um palácio, a Bíblia diz que o Senhor envia um anjo para falar com José de novo à noite. E quando o anjo do Senhor fala com José à noite, ele diz assim: José, levanta, pega Maria, pega o menino e foge para o Egito, porque tem um rei que está tomado por uma ação maligna e ele quer fazer muito mal para esse menino, e eu preciso cuidar, zelar e proteger esse projeto. Veja que interessante, Herodes faz um plano no secreto do palácio, e o Deus que sonda e conhece o coração do homem, que não tem oculto e não tem escondido para ele, vê o plano de Herodes, chega para o José, aquele humilde José, numa casinha muito simples do interior, e diz assim: pega a mulher, pega o menino e foge para o Egito, porque lá vocês estarão protegidos, guardados e escondidos. E é assim que o nosso Deus faz. Ele continua protegendo, ele continua guardando, ele continua livrando. Alguém deu um amém? Isso é bom. Ele continua cortando o laço de morte, ele continua desfazendo ciladas do inimigo e do adversário. Olha que coisa linda. Tudo isso para que o Filho de Deus nascesse na hora certa. Então, guarde isso no seu coração. Aleluia. Você está no dia certo, na hora certa, na terra certa, no país certo, para viver o plano certo. Tudo isso eu falei pela manhã. Agora à tarde eu quero falar do impacto do nascimento dessa criança, do impacto do nascimento desse menino. Isso aqui, essa pequena introdução, para você entender o que aconteceu hoje cedo. Agora à tarde eu quero mostrar para você o impacto do nascimento do Filho de Deus. Por que que ele veio ao mundo? Por que que ele nasceu? Qual a importância desse nascimento? Olha o verso de número 4, Gálatas 4, verso 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, vindo, porém, o tempo certo, a hora certa, o momento certo, chegando a hora certa, Deus enviou o seu Filho. Marca isso aí na sua Bíblia. Deus enviou o seu Filho. Deus enviou o seu Filho. Por que que Deus enviou? Por que que Deus envia o seu Filho? Simples. Deus envia de cima para baixo, porque ninguém de baixo podia subir até lá em cima. Deus envia o seu Filho, porque nenhum aqui embaixo poderia chegar e acessar a presença dele de baixo para cima. Ou seja, não tem dinheiro cá embaixo que compre o acesso na presença de Deus. Não tem perfeição e boas obras aqui embaixo que compre o direito de estar na presença dele. Não tem nenhuma atitude, nenhuma postura, nenhuma coisa que possa acontecer aqui embaixo que possa nos levar até em cima. Como não dá para ir de baixo para cima, o Deus Todo-Poderoso diz assim: já que o homem caído não pode subir, eu vou descer, resgatar para levá-los novamente à minha presença. Eu tenho uma palavra para você. Hoje nós vamos participar da ceia, e o direito de participar dessa mesa não está no nosso bolso. O direito de participar nessa mesa não são as nossas boas obras, os nossos bons feitos, não é a nossa justiça própria. O direito de sentar na mesa, participar da mesa e ter o pão e o sangue nas suas mãos é porque o Filho de Deus foi enviado. Ele desceu e ele abriu o caminho para que hoje nós pudéssemos estar na presença do Pai. Nós falamos esse texto que eu vou citar agora muito na ótica do milagre. Nós falamos muito na ótica do milagre. Mas esse texto, ele também está relacionado com a nossa salvação.
Nós falamos na ótica do milagre como aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus, não é? Aí nós citamos, o teu impossível. Eu mesmo já preguei um monte de vezes aqui, não está errado. Mas eu quero dizer para você uma coisa que é impossível para o homem: salvar a si mesmo. Uma coisa que é impossível para o homem caído, subir e se achegar na presença de Deus. Isso é impossível para mim, é impossível para ti. Mas aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Então o que Deus faz? Ele envia o seu filho. E aí o filho de Deus, para você entender, ele vai vestir a nossa roupa, ele vai andar na nossa estrada, ele vai comer nossa comida, ele vai beber a nossa água, ele vai deitar debaixo do nosso sol, ele vai viver a nossa vida. Para quê? Para que ele pudesse abrir o caminho que outrora esteve fechado. Ei, eu tenho uma boa palavra de Jesus para você. Não tem buraco tão profundo que o Filho de Deus não possa te resgatar e te levantar. Não tem situação difícil que Ele não possa te resgatar e te colocar de pé mais uma vez. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Verso de número 5. E quando eu ler essas duas palavras aqui, merece o melhor glória a Deus da noite. Vou ler a frase e vou ler as duas palavrinhas do verso 5. Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E agora eu leio as duas palavras para você dar o melhor glória a Deus: para resgatar. Resgatar. Por isso que eu digo, não tem buraco profundo que Ele não possa te alcançar. Não tem cova que Ele não possa te levantar. Não tem situação complicada que você tenha entrado e se enrolado que Ele não possa entrar e te desenrolar. Ei, nesse último mês do ano, nessa última ceia de 2025, o Senhor está dizendo: eu não vou perder a tua alma para o inferno, não. Vamos, IBR, vem comigo. Eu não vou te perder para o inimigo, não. Eu tenho um plano e um projeto na tua vida. E se tem uma missão nesse fim de ano, a missão é essa: uma missão de resgate. Pega na mão de alguém e diga assim: a missão é de resgate. Enquanto eu prego, eu estou pregando contra muitas coisas. Enquanto eu prego, algumas frases, alguns pensamentos, algumas ideologias estão bombardeando a sua mente. Enquanto eu prego, eu estou pregando contra a culpa e contra a condenação, que tem bombardeado a sua mente, tem dito assim, que essa palavra não é para você. Enquanto eu prego, eu estou lutando e combatendo com lembranças, com pensamentos, com acusações do tipo: você pecou muito, você se sujou demais, você desceu num buraco muito profundo, isso aí não é para você. Mas guarde isso no seu coração: o sacrifício do Filho de Deus, o sangue de Jesus que foi derramado na cruz, ele serve, ele é poderoso para lavar, para perdoar, para purificar e para resgatar. Aleluia. Os piores casos desse mundo, os esquecidos, os condenados e os abandonados. Tua família pode ter dito que não tem jeito, alguém pode ter dito que você já está condenado, mas eu tenho aqui uma outra palavra poderosa do céu para ti. A última palavra vem do Pai, vem do céu, vem de cima, e Ele me autoriza a profetizar. Ainda tem esperança para você. Ele quer e Ele vai te resgatar. Aquele bebezinho veio ao mundo para resgatar. Diga assim: Cristo. Não, irmão, misericórdia. Você está parecendo os torcedores do Palmeiras esse fim de semana? Não. Diga aí: Cristo veio ao mundo para resgatar. Não pode aplaudir, da glória a Deus. Então veja que a vinda de Cristo foi uma missão de resgate. Foi uma operação resgate. Resgatar o homem caído, resgatar a humanidade caída, resgatar a humanidade longe, que estava longe e separada de Deus.
A vida de Jesus, a vinda de Jesus foi isso. Ele veio, veja, você leu no verso 4, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar. Então eu digo para ti, a porta da prisão já está aberta. A porta do calabouço já está aberta. A porta do que te aprisionava já está aberta. A porta da prisão, da cela, do calabouço já está aberta. Mas bicho, já está aberto, o que é que falta? Falta você decidir sair daí. Falta você decidir sair desse lugar. Cristo abriu a porta e já estendeu a mão. E está dizendo, se você quiser eu te tiro daí. Se você quiser eu te tiro dessa situação. Se você quiser eu te restauro e te levanto mais uma vez. Se você quiser eu te tomo pela mão e te tiro do calabouço e da prisão e te levo para uma nova vida na minha presença. Então toca alguém e diga assim, a porta já está aberta. Aí fala para o outro lado, você decide se vai sair ou não. E essa é a parte séria. Essa é a parte séria. Ele veio para resgatar. A fim do quê? Qual é o propósito desse resgate? Qual o propósito desse resgate? Diga assim. Qual é, bispo? O propósito desse resgate? A fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, guarde isso no seu coração. Isso aqui é maravilhoso. Quando eu estava lendo esse texto, eu li isso aqui, o Espírito Santo trouxe isso ao meu coração. Eu confesso para você, eu me emocionei na hora. Porque, preste atenção. Deus Pai, Ele envia um filho. Deus Pai, Ele envia o seu único filho. Deus Pai envia o seu filho, o seu único filho. Então Ele envia um filho, um único filho, para que através desse um filho, desse único filho, Ele colhesse uma multidão de filhos e filhas. Ele envia um para colher uma multidão. Isso merecia palma, glória e aleluia. Palma, glória e aleluia. Então, hoje aqui, o que está acontecendo aqui? O encontro da família de Deus. Aleluia, tá bonito. O que está acontecendo hoje aqui nessa casa? O encontro dos filhos e das filhas. O que está acontecendo hoje aqui? Os filhos e as filhas vão vir à mesa com o pai. Então, se tem um filho, uma filha, cumprimenta e diga assim: prazer, eu quero me apresentar, eu sou um filho de Deus, uma filha de Deus. Se você não sabe, eu quero me apresentar. Prazer, quem está na tua frente aqui é um filho de Deus. Vou fazer de novo. Se você não sabe, pregando aqui tem um filho de Deus, e eu estou pregando para a filha, eu estou pregando para o filho. Os filhos estão reunidos na IBR hoje. Então, o nascimento de Jesus, a sua vida perfeita, a sua morte, o seu sacrifício, nos abriu uma porta. Diga assim: a morte de Jesus nos abriu uma porta. E essa é a porta para que, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ou seja, o sacrifício de Jesus nos deu um acesso. Escreva aí, na frente de adoção de filhos, escreva: acesso. Acesso. Olha o verso de número 6. E porque vós sois filhos. Porque nós temos esse acesso, passamos por essa porta. Olha o que vai acontecer. Enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho. E isso é lindo, isso é maravilhoso. Porque esse texto está nos mostrar a Trindade em ação na salvação. Nós falamos muito do papel de Jesus na salvação, mas aqui nesse texto nós vemos, você viu no começo, nós vemos o Pai que enviou, nós vemos o Filho, e agora nós vemos o Espírito Santo. Então a nossa salvação é o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando em conjunto por nós.
E aí o texto diz o seguinte, que por causa daquele bebezinho que nasceu, por causa daquele bebezinho que cresce e vive uma vida pura, e por causa daquele bebezinho que cresceu e viveu uma vida pura, e que morreu na cruz e que ressuscitou, agora nós temos o direito e o privilégio de receber o Espírito do Senhor no nosso coração. Eu tenho uma boa notícia aqui, é notícia para os filhos e as filhas. Se você se encaixa aí nos filhos e nas filhas, quando eu der a notícia, você pode se alegrar e louvar Jesus aí na sua cadeirinha. A boa notícia é: todo filho de Deus e toda filha de Deus carrega o Espírito Santo no seu coração. Todo filho carrega o Espírito de Deus na sua vida e no seu coração. Todo filho de Deus carrega o Espírito Santo no seu coração. Todo filho de Deus carrega o Espírito de Deus no seu coração. Essa é a certeza. Essa é a certeza. A certeza do Espírito de Deus em nossa vida. E o que ele faz em nosso coração, em nosso interior? Ele clama: Abba, Pai. É um clamor por intimidade, um clamor por relacionamento, um clamor, um desejo de se relacionar, de conhecer o coração do Pai. Por que você está aqui em pleno domingo? O que você veio fazer aqui hoje? Você acha? Eu duvido que você veio aqui me ver. Tem coisa melhor para fazer nessa cidade. Você não veio aqui por causa de um amigo, de uma amiga que te convidou. Não. Você não veio porque a IBR é um ponto turístico. Não. Você não veio aqui. Sabe por que você veio aqui? Porque você é um filho. O Espírito de Deus está em teu coração. E Ele está clamando e dizendo: busque o Pai, intimidade com o Pai, se conecte com o Pai, adore o Pai. Nós temos um Pai, Abba, Pai. Você já tentou fugir de todo jeito, de toda maneira e toda forma. Aí você deu um passinho para a esquerda, o teu coração clamou: Abba, Pai. Aí você deu um passinho para a direita, o teu coração clamou: Abba, Pai. Aí você tentou parar no meio do caminho, o teu coração começou a clamar desesperadamente: Abba, Pai! Então você disse assim: eu estou revoltado, eu vou fazer as coisas do meu jeito, da minha maneira, da minha forma. E quando você começou a andar somente, ignorando tudo que Deus tem para a tua vida, o teu coração clamou e gritou: Abba, Pai! Então você acordou de madrugada desesperado. Então você acordou no outro dia dizendo assim: eu não aguento mais, eu preciso voltar para o centro da vontade de Deus. É por isso que você está aqui. É por isso que você está aqui. É por isso que você está aqui. Abba, Pai. Abba, Pai. E agora, olha como ele vai terminar no verso de número 7. Nós já vamos para a ceia. E ele diz assim: de sorte que já não és um escravo. Não é um escravo. Marque isso aí, já não és escravo. Aleluia. Isso aí, minha irmã. Pode dizer um glória a Jesus, que é isso aí, você entendeu. É isso aí. Eu vou falar bem simplesinho, você vai entender. Você não é mais escravo de nada. Mas como que o inferno quer que você viva? Sendo filho, viva como escravo. Sendo filha, viva como uma escrava. O que é o escravo? O escravo é aquele que vive num relacionamento de medo. O escravo está aprisionado ao medo. O escravo não tem esperança. O escravo não vê esperança nem solução para o futuro. O escravo está preso ao medo. O escravo é isso. Você sabe o que é o escravo? O escravo, ele não tem direito à herança. O escravo não tem direito a nada. Então tem muita gente que está vivendo desse jeito. É filho, é filha, tem acesso a todos os benefícios, mas ele não acessa, ele não desfruta e ele não vive o que Deus tem preparado para ele. Mas hoje aqui, Jesus preparou o último mês do ano, a última ceia do ano, porque essa cadeia de escravidão está sendo quebrada na sua vida. Você vai passar de 25 para 26, não como escravo, mas como um filho.
Você vai passar de 25 para 26, não como uma escrava, mas como uma filha. Você já passou muito tempo preso, muito tempo presa. O medo muitas vezes te amarrou, te prendeu e te limitou. Mas hoje, o Pai está dizendo: eu estou quebrando as cadeias do medo na tua vida, meu filho. Eu estou quebrando as cadeias do medo na tua vida, minha filha. Você não precisa ter medo do amanhã. Você não precisa ter medo de passar necessidade amanhã. Você não precisa ter medo se vai ter condição de pagar renda, de comer ou de viver o dia de amanhã. Porque o nosso Pai, Ele cuida de pássaros, Ele cuida de plantas, Ele cuida dos animais. E se Ele cuida da natureza, que Ele é um criador, você acha que Ele não vai cuidar dos filhos, que Ele é o Pai? Então pegue na mão de alguém e diga assim: não tenha medo, não vai te faltar nada. Eu libero essa palavra: não tenha medo, não vai te faltar nada. Eu vou falar, vamos ver se alguém se anima. Não tenha medo, não vai te faltar nada. É mentira. É mentira que você vai padecer necessidade. É mentira que você vai para a rua. É mentira que você vai terminar os seus dias sozinho, esquecido e abandonado. É mentira que você vai perder carros, vai perder casa. É mentira que você vai terminar os seus dias humilhado, envergonhado e derrotado nessa terra. É mentira. Eu tenho uma boa palavra para alguém aqui. O Deus que trabalhou e preparou tudo para o seu filho Jesus vir à terra é o mesmo Deus que está dizendo: eu sou teu pai, eu cuido da tua história. De sorte que você não é um escravo, porém um filho. Então você tem que assumir esse papel. Assuma esse papel. Assuma essa identidade. Assuma esse papel, essa identidade, essa postura. Vista essa camisa, vista essa roupa. Qual? Eu sou um filho de Deus. Acorda amanhã. Coloca esses pés abençoados para fora da cama. Quando você se levantar, já dá um glória e diga: o Filho de Deus já está de pé. Aleluia. Termina esse ano vestindo essa roupa, assumindo esse papel, assumindo essa postura. Qual bispo? Eu sou um filho, uma filha de Deus. Você já não é um escravo, mas você é um filho. E sendo filho, termino aqui. E aqui merece o melhor glória da noite. Sendo filho, se você é um filho, você também é um herdeiro por Deus.